Bom dia, galera. Aqui quem está falando é o professor Marcelo Rocha em mais uma aulinha de física. E hoje, como é um dia especial, eu dedico essa aula a todas as mamães, já que esse é o dia delas, tá bom? Felicidades, parabéns, vocês merecem. Galera, vamos falar hoje sobre um assunto importantíssimo que é o nosso conceito de campo elétrico. Um conceito que vai permear toda a eletricidade e vai explicar de uma outra maneira, uma maneira até mais elegante, aquilo que nós vimos na aula anterior. Professor, o que a gente viu na aula anterior? A gente viu eletrização, o que é. Nós vimos processos de eletrização por atrito, por contato e por indução. E a gente viu a famosa lei de Coulomb. A lei de Coulomb é basicamente a lei que rege os fenômenos de atração e repulsão entre cargas elétricas. Vimos que pela lei de Coulomb a força elétrica depende do meio entre as cargas, das cargas envolvidas e da distância entre elas. Hoje a gente vai introduzir um conceito novo que tenta explicar o que nós vimos através da lei de Coulomb de uma maneira, digamos assim, mais elegante. E essa maneira elegante vai permear toda a nossa eletricidade até o final do curso, beleza? Então, muita atenção, qualquer dúvida é só postar que a gente resolve. Galera, normalmente os autores, e eu gosto muito dessa abordagem, eles procuram explicar o campo elétrico fazendo-se uma analogia com o campo gravitacional terrestre. Na realidade, com qualquer campo gravitacional, mas especialmente o nosso, onde vivemos. Então, o que nós sabemos sobre campo gravitacional, galera? A gente sabe que um corpo que tem a massa, ele de alguma maneira perturba a região do espaço em torno dele. Ele altera as características, as propriedades do espaço, simplesmente pelo fato de ter massa. E quanto maior essa massa, maior essa perturbação. Essa perturbação nós chamamos de campo gravitacional. Então a gente diz que todo corpo dotado de massa, ele gera em torno de si, na região do espaço, uma perturbação. Essa perturbação nós chamamos de campo gravitacional. E aí você poderia perguntar qual é o efeito desse campo gravitacional no espaço. Bom, é simples. Significa que se numa determinada região tiver um campo gravitacional, quando eu colocar dentro desse campo gravitacional alguém com massa, esse alguém com certeza sentirá a ação de uma força que nós chamamos de força gravitacional ou força-peso. Então, galera, é importante você notar que agora esse segundo corpo não interage diretamente com o primeiro. Existe um intermediário aí que é o campo gravitacional. Na realidade, a teoria dos campos, incluída aí o campo gravitacional, surgiu numa tentativa desesperada da ciência de explicar por que determinados corpos sofrem a ação de uma força mesmo sem terem contato com outros corpos. Então a gente está muito acostumado no dia a dia de, para surgir uma força, ter que ter contato entre corpos. Tem que haver um contato entre eles. Por exemplo, você empurrando uma caixa. É difícil para nossa mente aceitar forças que atuam à distância, sem contato entre um corpo A e um corpo B. Você explicar como que um planeta gira em torno do Sol, como um elétron gira em torno do núcleo. Esse tipo de força, a gente já viu lá atrás, a gente chama de força de campo. Então, numa tentativa aí meio que desesperada de explicar que de alguma maneira há um contato entre eles para que essa influência se dê à distância, surgiu o conceito de campo. Então, campo é justamente essa propriedade que um corpo massivo cria no espaço, que ocupa todo esse espaço. Não é? É como se fosse uma aura energética desse corpo. Então ele, de alguma maneira, ele influencia o espaço em torno de si. E a gente pode trazer isso também para a nossa eletricidade, fazendo pequenas adaptações. Aqui, na eletricidade, a gente vai dizer que basta que um corpo tenha carga. Ou seja, qualquer corpo eletrizado, ele perturba eletricamente a região do espaço em torno de si. Ele altera suas propriedades elétricas, de modo que, se eu pegar uma outra carga qualquer, que a partir de agora a gente vai chamar de carga de prova ou carga de teste, e colocar nessa região próxima à carga que gerou o campo, essa carguinha de prova irá se movimentar por ação de alguma força, que é aquela força que nós vimos lá atrás, a força elétrica. Então,
Normalmente, eu uso essa carga de prova ou de teste justamente para testar, justamente para provar que numa determinada região do espaço existe um campo. Como eu faço isso? Eu a coloco naquele campo e observo se ela vai se movimentar ou não. Então, eu a coloco numa região do espaço que eu suspeito que haja um campo. Se ela se movimentar, ali existe um campo elétrico. Se ela não se movimentar, ali não existe um campo elétrico. Ou se existir, esse campo resultante, né, porque às vezes tem várias cargas na região, é nulo. Tranquilo até aí, galera? Então, agora a gente está explicando aquela força colombiana lá atrás de uma outra maneira. A gente está dizendo para vocês que existe um intermediário entre as duas cargas. Agora a carga 2 não interage diretamente com a carga 1. Ela interage com o campo elétrico produzido pela carga 1. Então é como se existisse algum meio preenchendo o espaço entre elas, de modo que agora essa força possa ser transmitida de uma para outra. É como se fosse um meio, né? Na realidade, a ciência já tentou descobrir um meio há muito tempo. A gente já falou sobre isso lá atrás, né? Quando as ondas eletromagnéticas começaram a incomodar os cientistas por se propagarem no nada, no vácuo. Eles tentaram desesperadamente provar a existência do éter e isso nunca foi conseguido dentro da ciência. Então daí surgiu essa nossa teoria dos campos, que é elegantíssima, não é? E nos leva a conclusões belas que a gente vai ver ao longo do curso. Então é interessante você notar que qualquer corpo dotado de carga, quer seja ela positiva ou negativa, ele gera em torno de si um campo elétrico. E a gente normalmente define esse campo elétrico, galera, de uma certa maneira, ou seja, com uma certa forma. Como é que a gente vai definir o campo elétrico num determinado ponto do espaço? Na realidade, resumindo, é a força que nele atua por unidade de carga. Então, a razão entre a força que nele atuar e a sua carga, a gente chama isso de campo elétrico. Então, se eu quero saber o campo elétrico num determinado ponto do espaço, criado por uma outra carga ou por um outro conjunto de cargas, eu pego uma carguinha de prova, coloco naquele ponto, ela ficará submetida a uma força. A razão entre essa força e essa carga é que nós chamamos de campo elétrico. Daqui a pouco eu vou esmiuçar um pouquinho mais isso. É importante você também notar que tanto força elétrica quanto campo elétrico são grandezas vetoriais. O que isso quer dizer? Dentro de um exercício não basta que nós saibamos o seu valor. Precisamos saber também sua direção e seu sentido. E aqui eu já adianto uma teoria importante para vocês. Sempre força e campo terão a mesma direção. Não necessariamente o mesmo sentido, mas a mesma direção. Se a força está na horizontal, o campo também. Se a força que atua naquela carguinha está na vertical, o campo também estará. Agora, o sentido, quem vai definir é a situação prática dentro da qual nós estaremos, tranquilo? Então aqui ele mostra duas figurinhas, não é? Na primeira figura você vê uma carga produzindo numa outra carga uma força, essa força nós chamamos de força elétrica, e essa força elétrica só surgiu na carga Qzinho, que é a nossa carga de prova, porque naquele ponto P, onde ela foi colocada, existia um campo produzido por Qzão. A gente faz essa distinção dentro da física, né? A gente vai chamar de Q maiúsculo quem produz o campo, quem gera aquele campo. A gente vai chamar de Qzinho quem sofre a ação desse campo. É claro que Qzinho também produz o seu próprio campo, mas ela não é auto-influenciada por esse campo. Ela só sofre influência de campos externos a ela. Então a carga Q maiúsculo produz um campo naquele ponto do espaço. Então, o campo elétrico é uma grandeza associada a um ponto do espaço, de modo que quando eu colocar uma carguinha ali, ela sofre a ação de uma força elétrica. É óbvio que esse ponto P, se estiver cercado por várias cargas, cada uma dessas cargas fontes ou geradoras produzirá o seu efeito individual naquele ponto. De modo que quando eu colocar uma carguinha naquele ponto, ela vai sentir o efeito global, né? A participação de todas as cargas que a envolvem, beleza? Até aí, galera? E aí vem aquela expressão matemática que eu falei para vocês, não é? Que o campo elétrico, ele é a razão entre força e carga, ou de maneira diferente, que nós também podemos expressar a força elétrica que atua numa carguinha Q, positiva ou negativa, não é? É o produto da carga Q vezes o campo elétrico. Notem que força elétrica
e campo elétrico são grandezas vetoriais. Agora, notem que essa relação também, galera, é uma relação vetorial. Então, do lado esquerdo você tem o vetor força elétrica, do lado direito o vetor campo elétrico. Isso intermediado por um Qzinho, que não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar. E grandeza escalar tem sinal algébrico. Essa carguinha pode ser positiva ou negativa. Se ela for positiva, força e campo têm o mesmo sentido, não é? Se ela for negativa, força e campo têm sentidos contrários. Não pensem que essa força elétrica é diferente daquela que a gente viu lá atrás pela lei de Coulomb. A gente só está dando a ela uma nova roupagem, uma nova maneira de calculá-la. Tranquilo até aí? Beleza, galera? Então vamos continuar. Bom, dentro da física existe também uma convenção que a gente vai falar um pouquinho mais, né, ali na frente sobre direção e sentido do campo elétrico. Mas por enquanto, olhemos essas duas figurinhas aí, ó. Foi o que eu falei, não é? Se a carga de prova, Qzinho, for positiva, força e campo têm mesma direção, sempre, e mesmo sentido. Agora, se Qzinho for negativo, força e campo têm sentidos opostos. Beleza, galera? Ótimo, vamos lá. Para nós calcularmos o campo elétrico, de maneira semelhante à força elétrica, existe uma fórmula. Só um detalhe, galera, assim como eu falei lá atrás, vou falar aqui também, para a gente não esquecer. Essa fórmula do campo elétrico que a gente vai ver só vale para uma carga pontual ou pontiforme. Assim como a lei de Coulomb lá atrás, K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado, só é válida para cargas pontuais, ou seja, cargas muito pequenas, de modo que a gente possa desprezar o tamanho, as dimensões dela, não é? Para uma distribuição de cargas, a lei de Coulomb e essa fórmula que nós vamos ver para campo não é válida. Por exemplo, uma esfera eletrizada por várias cargas, uma placa eletrizada com várias cargas, um fio, não é, eletrizado com uma distribuição de carga. Então, para uma distribuição de cargas, o que não é uma única carga pontual, essas fórmulas não são válidas. É por isso que em determinados exercícios ele fala assim, ó, considere que você pode considerar determinada distribuição como uma carga pontual ou pontiforme. Aí sim a gente pode aplicar a lei de Coulomb e essa outra versão dela para campo elétrico. Então, essa fórmula que você está vendo aí nos permite calcular a intensidade do campo elétrico produzido por uma carga Qzão a uma distância d dela. Então, notem que campo, como eu falei, é uma grandeza vetorial, precisa de valor, para isso uma fórmula, precisa de direção e precisa de sentido. Então, o valor do campo criado por uma determinada carga, Qzão, a gente determina usando essa expressão matemática. K, o valor de Q, em módulo, porque não nos interessa o sinal a gente vai ver que é só para dar o sentido desse campo, sobre D ao quadrado. Então, o campo depende do meio onde se encontra a carga-fonte, depende também do valor dessa carga-fonte ao gerador e da distância entre ela e o ponto P do espaço. Beleza? Até aí, gente? Esse K nós já vimos lá atrás, é conhecido como constante eletrostática do vácuo. É claro que o padrão é o vácuo, mas cada meio vai ter um K diferente. A questão será dada, obviamente. E aí, a nossa situação mais genérica, não é? Que é quando um ponto do espaço ele está cercado por várias carguinhas que nós já falamos lá atrás. Quando um ponto do espaço ele é cercado por várias cargas, cada uma delas vai dar a sua contribuição. Lembrando, mais uma vez, exaustivamente, que campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então, se eu quiser saber o campo elétrico no ponto P, o campo resultante, eu vou ter que somar vetorialmente todos esses campos que atuam nesse ponto P. E para isso a gente tem que lembrar de uma convenção. Vou voltar aqui, galera. Olha qual é a nossa convenção aqui. Se a carga-fonte for positiva, ela vai gerar num ponto do espaço um campo de afastamento. Se essa carga-fonte for negativa, ela vai gerar um campo de aproximação. Galera, isso é uma convenção. Poderia ser o contrário, obviamente. Então, é meramente uma padronização que a física usou para a gente poder resolver adequadamente certas questões. Então, carga geradora positiva, ela vai gerar um campo de afastamento.
carga geradora ou fonte negativa, um campo de aproximação. Isso é necessário porque campo é uma grandeza vetorial. Então, eventualmente, a gente vai precisar somá-los ou subtraí-los vetorialmente. Beleza até aí, gente? É claro que por trás dessa convenção tem uma lógica. Qual é a lógica? A utilização de uma carga de prova ou de teste positiva. Você pega um Qzinho positivo e coloca naquele ponto do espaço. Para onde ele for, é para onde estará o campo produzido por essa segunda carga Qzão. Por exemplo, na primeira figura, se eu colocar naquele ponto P um Qzinho, carga de prova positiva, ela tenderá a se deslocar, se afastando da carga fonte. Então é por isso que o campo elétrico é para a direita. De maneira contrária, se eu colocar essa carguinha de prova positiva lá na segunda figura, no ponto P, ela tenderá a se aproximar da carga fonte, logo o campo elétrico é para a esquerda. Beleza, galera? Então, revendo esse conceito, lembremos que se um ponto é cercado por vários campos, cada um dará sua participação, então o campo resultante é a soma de todos esses campos aí. Foi? Agora um conceito também muito importante é o conceito de linhas de força. Está aí a nossa definição, não é? São linhas tangentes ao vetor campo elétrico em cada um de seus pontos. São orientadas no sentido do vetor campo elétrico. Então, galera, vamos lá. Nessa primeira figurinha você tem aquela convenção que nós falamos. Carga positiva gera campo de afastamento. Carga negativa, gera campo de aproximação. E como é uma única carga, esse campo, como se fosse uma aura energética, não é? Ele se espalha por todo o espaço. Agora, por exemplo, vai que você tem duas cargas aí, por exemplo, duas positivas ou duas negativas. Olha como a configuração desse campo muda, não é? E pela nossa convenção, notem que as setas indicam que o campo, não é? Ou as linhas de campo, saem da carga positiva e chegam na carga negativa. Olhem, por exemplo, a figura da direita, né? Então, elas saem da carga positiva da esquerda e chegam na carga negativa da direita. Isso por conta da nossa convenção. Então, agora, numa configuração diferente, onde não temos uma única carga, temos mais de uma, você vê que esse campo ele não se expande, ou seja, sua influência não se espalha por todos os pontos do espaço, ele meio que fica confinado ali nas regiões próximas a essas cargas. E um bom indicativo, nesses casos, da intensidade do campo é a densidade de linhas, ou seja, o adensamento de linhas numa determinada região. Então, quando as linhas estão muito próximas, significa que naquela região o campo resultante é mais intenso, por exemplo, nas proximidades das cargas. Agora, quando você nota que as linhas ficam mais espaçadas, em geral para regiões mais afastadas das cargas, você nota ali que o campo elétrico ele é um pouco mais fraco. Notem, por exemplo, que essas linhas que você está vendo aí nas duas figuras de baixo não são paralelas e não são igualmente espaçadas. Isso é característica de um campo elétrico variável, ou seja, para cada ponto do espaço ali no entorno das carguinhas, você vai encontrar um valor de campo diferente. Esse conceito é importante você ter, porque o último conceito que a gente vai ver hoje é o conceito de campo elétrico uniforme, que é o que mais nos interessa, porque a nível de conta é aquele que mais cai em prova. O que é um campo elétrico uniforme, galera? É aquele campo que tem o mesmo valor em todos os pontos do espaço. Quando você o representa graficamente, e é assim que ele cai em prova, as linhas de força são retas paralelas e igualmente espaçadas, orientadas no mesmo sentido. Normalmente a gente consegue isso em laboratório, colocando duas plaquinhas paralelas, ambas eletrizadas, mas com cargas elétricas de sinais opostos. Então, quando você tem uma placa positiva e uma placa negativa e coloca uma bem próxima da outra, você gera um campo com uma configuração bem parecida com essa daí. Claro que é uma idealização, né? E essas placas, elas têm que ser de tamanhos muito grandes, né? Porque se tem tamanho muito pequeno, existe um efeito chamado efeito das bordas. Então, nas regiões próximas às bordas, as linhas começam a se encurvar. Então, a gente já não pode dizer que naquela região o campo é estritamente uniforme, apenas na região central dessas placas aí.
Esse campo é interessante porque ele não é variável. Então, se você sabe o valor do campo num determinado ponto do espaço, e essa região do espaço é caracterizada por um campo elétrico uniforme, esse valor vale para todos os pontos do interior desse campo elétrico. Beleza, galera? Então, nesse primeiro momento, é isso que eu queria falar para vocês sobre campo elétrico. E aqui eu separei alguns exercícios para a gente dar uma olhadinha, tá? Só para a gente pôr em prática isso que a gente aprendeu. São exercícios simples, mas é bom que a gente dê uma olhadinha. Ó. Separei, por exemplo, aqui o nosso exercício 7. Olha o que ele fala aí, galera. Os pontos de uma determinada região do espaço estão sob a influência única de uma carga positiva pontual Qzão. Então, somente essa carga vai gerar nessa região do espaço um campo elétrico. Sabe-se que em um ponto A, distante 2 metros da carga Qzão, a intensidade do campo elétrico é igual a 1,8 vezes 10 a quarta Newton por Coulomb, ou seja, força por carga, como nós falamos anteriormente. Determine 2 pontos, letra A, o valor da carga elétrica Qzão. É claro que só é nós jogarmos na fórmula do campo elétrico, né, galera? E igual a K Qzão sobre D ao quadrado, lembrando que essa carga é em módulo, porque só nos interessa o valor do campo elétrico. Substituímos o campo, substituímos o K, que é padrão no vácuo, né? E ele deu aí 9 vezes 10 a nona. Nós substituímos a distância entre a carga geradora ou fonte e o ponto do espaço, que é 2 ao quadrado, e descobrimos que é positivo aí de 8 microcoulombs, né? Porque ele fala no texto que ela é positiva. Então, o valor da carga que produz aquele campo àquela distância é de 8 microcoulombs. E na letra B ele fala a intensidade do campo elétrico num outro ponto B, situado a 30 centímetros dessa carga fonte, que passamos 30 centímetros para metro, 0,3, e jogamos na mesma expressão matemática do campo elétrico, só que agora com a vantagem de nós conhecermos a carga elétrica, que é de 8 vezes 10 a menos 6. Fazendo isso, encontramos um campo de 8 vezes 10 a quinta. Notem que esse valor do campo que nós encontramos, ele é bem maior do que o campo que foi dado ali de 1,8 vezes 10 a quarta. Por quê? Porque o ponto B está bem mais próximo da carga fonte. Então, como esse ponto do espaço está mais perto da carga fonte, ele sente mais o efeito desse campo. Esse campo naquele ponto, ele é mais intenso. Belezinha? Tá aí, galera? Agora a gente vai lá para a nossa questãozinha que eu separei aqui também, questão de número 13, galera. Olha o que ele fala aí na 13, né? Uma carga pontiforme, ou seja, pontual, bem pequenininha, podemos usar tranquilamente aquela fórmula anterior, positiva Q1 de 18 vezes 10 a menos 6, dista no vácuo 20 centímetros de outra carga Q2 de menos 8 vezes 10 a menos 6 Coulomb, conforme figura abaixo. Então, nós temos agora duas cargas. Essas duas cargas é que irão influenciar a região do espaço no entorno delas. Deu K. A intensidade do campo elétrico é criado por essas duas cargas no ponto P vale. Então, olha só, galera, cada uma dessas duas cargas vai dar a sua participação lá no ponto P. Mas aí, como o campo é uma grandeza vetorial, temos que ficar atento para a direção e sentido de acordo com a convenção que a gente já conversou ali atrás. Carga Q1 positiva vai gerar lá em P um campo de afastamento. Carga Q2 negativa vai gerar em P um campo de aproximação. Então vai ficar uma figura mais ou menos como essa aqui. Eu vou descer só para vocês verem. Olha lá, o ponto P. Campo 1 para a direita, que é o campo de afastamento gerado pela carga 1, e o campo 2 de aproximação gerado pela carga 2. Vamos lá, voltar e vamos calcular agora o valor desses campos, porque direção e sentido nós já sabemos, não é? Do campo 1 para a direita, do campo 2 para a esquerda. Depois a gente compara os dois, vê quem é maior, quem é menor e tira a resultante disso aí tudo. Bom, o campo 1 está ali, galera, Q1 sobre D ao quadrado, né? Nós pegamos o K e substituímos a carga Q1 em modo, e a distância é a distância entre o ponto P e a carga Q1, não é isso? Ao quadrado e em metros, então 30 centímetros, passamos para metro 0,3, substituímos e encontramos E1, 18 vezes 10 a menos 5. Fazemos a mesma coisa para o campo criado pela carga 2, usando a mesma forma.
kq sobre d ao quadrado. Substituímos o k, o q, a distância de 10 centímetros ou 0,1 metro, e aí encontramos o nosso valor de E2. Note que E1 é diferente de E2. Ora, se E2 é maior que E1, é claro que vai existir um campo resultante diferente de zero nesse ponto P. E como nós obtemos o valor desse campo resultante, subtraímos um do outro, encontrando 54 vezes 10 à quinta. Mas, professor, o que significa existir num ponto um campo elétrico que não é zero? Significa que se você colocar uma carguinha naquele ponto, aquela carguinha irá se mover. É por isso que a gente diz que o campo elétrico é como se fosse um armazém de estocagem de energia. Então, como esse campo elétrico ele ocupa toda a região do espaço, não somente aquele ponto, então a gente diz que a energia ela está distribuída no espaço. Como eu sei disso? Como eu sei que essa região do espaço funciona como um oceano energético? Porque se eu colocar uma carguinha em qualquer ponto desse campo, não é verdade? Ela vai se mover. E nada se move sem energia. Eu simplesmente a abandonei lá. Eu não a lancei. Eu não dei energia para ela. Como ela se moveu? De alguma maneira, ela absorveu energia daquele ponto onde ela foi colocada. Se ela absorveu, é porque já existia. E se já existia, é porque essas cargas, ou essa carga-fonte, distribuiu energia por essa região do entorno. Belezinha até aí, galera? Espero que vocês tenham entendido essa questãozinha. Separei uma outra aqui, que é a nossa questão de número 25. Galera, só separo as que eu considero interessante pra gente, não é? Vou pegar essa telinha e botar pra cá. Vamos lá, galera. Questão de número 25, não é isso? Passou, galera. Foi mal. Então, deixe pra lá, que pulou. Então, questão de número 25 tá aqui, gente. Olha o que ele fala. No vácuo, K0 igual a 9 vezes 10 a nona, colocam-se as cargas QA, 48 vezes 10 a menos 6, e QB, 16 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então, você vai colocar uma carga QA lá no ponto A e uma carga QB lá no ponto B. Notem, ambas positivas. Então, ambas produzirão, num determinado ponto do espaço, campos de afastamento. Tudo bem? Então, aquela carga QA vai produzir em C um campo para a direita, aquela carga QB vai produzir em C um campo para cima, sempre campos de afastamento, belezinha? Você sempre vai pegar a carga, unir até o ponto, traça uma retinha unindo. Aí, em cima dessa retinha, você vai traçar o campo ou de aproximação ou de afastamento, beleza? Então, carga A vai produzir um campo para a direita, como está descrito na figura ali embaixo. A carga B vai produzir em C um campo para cima. Como esses vetores não estão alinhados, como na questão anterior, eu não posso nem somá-los e nem subtraí-los. Temos que ter aquela regrinha diferente que vale só para vetores. E como o ângulo entre eles é 90 graus, claro que eu vou usar Pitágoras para calcular o campo elétrico resultante no ponto C. Tranquilo? Vou calcular primeiro o EA, o seu valor, o seu módulo, depois calculo EB, como eu fiz na questão anterior, só que agora não vou somar nem subtrair, vou ser obrigado a utilizar o teorema de Pitágoras, já que o ângulo entre esses dois vetores é de 90 graus. Vamos lá continuar na nossa questão. Respectivamente, nos pontos A e B apresentados acima. O campo elétrico no ponto C tem módulo igual. Galera, então só para constar, a distância do ponto A até o ponto C é de 40 centímetros. Tudo bem? Vamos ter que passar para metro, 0,4. A distância do ponto B até o ponto C é de 20 centímetros. Teremos que passar para metro, 0,2. Então, vamos lá calcular o nosso EA e EB. Olha lá, ele já calculou dentro do próprio teorema de Pitágoras, né? Então, ele viu que o campo resultante é EA ao quadrado mais EB ao quadrado. Abro cada um desses campos em kq sobre d ao quadrado, substituo suas respectivas cargas e distâncias em metros, não esqueçam, e aí eu acho um campo resultante de 45 vezes 10 a quinta Newton por coulomb. Tranquilo, não é, galera? Aí você perguntaria, mas professor, e se o ângulo entre os campos não fosse de 90 graus? Eu te respondo, lei dos cossenos, né? Que é uma generalização do teorema de Pitágoras. Então, você usaria E ao quadrado igual a E ao quadrado mais EB ao quadrado mais 2 vezes EA vezes EB vezes o cosseno de alfa, onde alfa é o ângulo entre esses dois vetores.
Foi? Belezinha até aí. Galera, vamos lá para nossa questão agora, que eu separei também. Nossa questão de número 48, que eu achei uma questãozinha também interessante para a gente. É uma questão que é o NAAFA. Olha o que ele fala aí. Durante tempestade, um raio atinge um avião em voo. Pode-se afirmar que a tripulação... Galera, que teoria que o autor está explorando aí? Vamos lá aprofundar um pouquinho. Deixei essa questão para depois propositalmente, né? Porque é uma teoria muito interessante. Bom, a gente nota que de maneira alguma a gente consegue blindar os efeitos de um campo gravitacional. Então, por exemplo, você quando pula, você é atraído pela Terra. Você vai para baixo. Tem como eu te blindar com alguma caixa, algum material de modo que você não sinta esse efeito gravitacional? Não. Mas, em laboratório, a gente consegue blindar os efeitos do campo elétrico. Então, a gente nota que se você pegar um objeto qualquer e cercá-lo por uma estrutura metálica, a gente diz que ele está blindado eletrostaticamente. E essa blindagem, essa caixa, é chamada de gaiola de Faraday. Dentro de uma blindagem eletrostática, dentro de uma gaiola de Faraday, o campo elétrico é nulo. Então a gente consegue eliminar os efeitos do campo elétrico dentro de uma caixa metálica. Então qualquer eventual carga que venha a se depositar nessa superfície, por exemplo, através de uma descarga elétrica, essas cargas vão se distribuir de tal maneira na superfície externa que o campo elétrico resultante ali dentro vai ser sempre zero. Ou visto de uma outra maneira, galera, vamos tentar enxergar, que é como eu enxergo, que eu acho mais interessante. Imaginemos que você tem uma esfera maciça, vamos generalizar ao máximo, né? Porque para uma casca esférica é a mesma coisa. Então vamos imaginar uma esfera maciça, inicialmente neutra. Eu vou e pego 1 milhão de elétrons e coloco lá no centro dela e solto. Você acha que esses elétrons vão ficar ali? Obviamente que não. Como existe uma repulsão entre eles e a esfera é metálica, ou seja, uma boa condutora, esses elétrons vão se repelir e vão começar a se mover, tentando se afastar um dos outros. E quando esse processo vai acabar, galera? Simplesmente quando não mais existir um campo elétrico que os mova. Porque na realidade eles começaram a se afastar, não foi à toa. Se eles começaram a se mover, é porque ali dentro eles mesmos criaram um campo elétrico que os movia. Quando vai cessar esse movimento, então? Quando eles se distribuírem uniformemente na superfície, de modo a produzirem na esfera um campo elétrico nulo. Então eles vão cessar esse movimento numa situação futura de equilíbrio quando eles se distribuírem de tal maneira na superfície que anule qualquer efeito elétrico no interior e na superfície dessa esfera. A esse fenômeno, que nós podemos atribuir a uma esfera maciça, ou até mesmo a uma oca, quando você tenta eletrizá-la, né? E as cargas também se distribuem na superfície, nós chamamos de blindagem eletrostática, e essa estrutura normalmente é chamada de gaiola de Faraday. E aí ele pede para você justificar essa situação da tempestade. Ele fala assim, ó, durante a tempestade, um raio atinge um avião em voo. Pode-se afirmar que a tripulação, é claro que a resposta correta, diante do que eu falei, é a letra D. Não sofrerá nenhum dano físico, pois a fuselagem metálica atua como uma blindagem. Tranquilo até aí, galera? Aí você poderia falar, professor, essa distribuição é sempre uniforme, é sempre simétrica? Depende da simetria do corpo, galera. Se for uma esfera, ela é linda e maravilhosa, né? Você vai ter uma distribuição muito homogênea, as carguinhas ali na superfície meio que igualmente espaçadas. Agora, se essa estrutura for pontiaguda, por exemplo, uma caixa metálica de formato cúbico, você vai notar que as cargas vão se distribuir um pouco mais concentradas. Aonde? Nos vértices, né? Então, nos vértices você vai ter um adensamento maior de cargas que no restante da estrutura. Incrivelmente, notavelmente, a gente verifica isso em laboratório e sabe por que elas se distribuem assim. É para zerar o campo elétrico no interior da caixa. Elas mesmas se encarregam de fazerem essa distribuição mais concentrada numa região, menos noutra, sempre com o intuito de anular o campo elétrico no seu interior. Isso é muito notável em laboratório de se ver. E
Mais importante ainda é você notar que em partes pontiagudas, em partes pontudas, elas se concentram ali. Isso nós chamamos na física de poder das pontas. E aí, no entorno dessas pontas, como você tem um adensamento muito grande de cargas, o campo é muito intenso. Tão intenso que pode até ionizar o ar do entorno, ou seja, transformar o ar que antes era isolante em bom condutor de eletricidade. É por isso que nossos para-raios têm o formato quê? Pontiagudos. Por quê? Porque eles são metálicos, unidos por um fio ao solo, adquirem cargas que vêm do solo e se concentram nessas regiões pontiagudas, geram em torno delas campos elétricos muito intensos e tornam o ar naquela região do entorno um bom condutor de eletricidade. Isso atrai as descargas elétricas. Beleza, galera? Ótimo. Vamos lá para a nossa questãozinha final, para esse vídeo não ficar muito longo, não é? Que é a nossa questão de número 55. Vou passar para cá e observem o seguinte, galera. Aqui na nossa... Ah, meu Deus, vai lá para cima, quer ver? Ah, não, deu certinho aqui. Vamos lá. Questão de número 55, galera. Fala o seguinte, responda as questões seguintes. Numa certa região da Terra, nas proximidades da superfície, a aceleração da gravidade vale 10 e o campo eletrostático do planeta vale 100 newtons por cônodo, orientado verticalmente para baixo. Então, notem que o campo elétrico ele tem uma direção e um sentido, né? Ou seja, a direção é vertical, sentido para baixo. E o valor do campo, nesse ponto do espaço, ele falou que vale 100 newtons por cônodo. Determine o sinal e o valor da carga elétrica, que é uma bolinha de gude, de massa igual a 50 gramas, deveria ter para permanecer suspensa em repouso acima do solo. Então vamos lá, galera, ele já está dando a dica na questão. Ele falou que essa partícula aí, ó, que é a bolinha de gude, ela tem uma carga. Se ela tem uma carga e vai ser inserida dentro de um campo, vai surgir uma força elétrica. E essa força elétrica ela tem que ser para cima. Por quê? Porque ela tem que ficar em equilíbrio, ela tem que ficar em repouso. Essa força elétrica tem que anular o efeito do peso que é para baixo. Como essa bolinha de gude tem massa e está dentro de um campo gravitacional, a Terra vai puxá-la para baixo ou para o seu centro, como você queira, através de uma força chamada força-peso. O efeito dessa força-peso tem que ser anulado. E ele só pode ser anulado pela presença de uma força elétrica atuando nessa bolinha para cima, beleza? Mas ele deu uma outra dica, falou que o campo está para baixo, o campo elétrico. Nós já vimos na teoria que força elétrica igual a carga Qzinho vezes campo. E falamos que se esse Qzinho for positivo, força e campo tem o mesmo sentido. Se esse Qzinho for negativo, força e campo tem sentidos opostos. E é justamente o que eu quero. Força e campo com sentidos opostos. Como assim, professor? Queremos uma força elétrica para cima. E o campo no ponto do espaço onde ela vai ser colocado é para baixo. Isso já é um indício de que a carga tem que ser negativa. Tá lá, tanto é que a resposta é negativa. Então, galera, voltando para a dinâmica da coisa, só é você igualar a força elétrica ao peso. Então, você vai ter Q vezes E, que nós vimos lá atrás, né? Que agora eu já estou trabalhando com o valor da força, já que eu sei direção e sentido, então eu trabalho com o módulo da carga. Então, módulo da carga vezes campo igual a mg. Calculo o módulo da carga como 5 vezes 10 a menos 3. Não esqueçam que a massa de grama eu tenho que passar para quilo. Então, quando eu calcular essa carguinha, lá no finalzinho eu escolho o sinal adequadamente. E o sinal que nós escolhemos é o sinal negativo. Foi? Aí ele pergunta na letra B, por que nos para-raios são geralmente utilizados metais pontiagudos? Olha a resposta dele, galera. São usados metais por serem bons condutores de eletricidade e pontiagudos devido ao poder das pontas que nós falamos. O campo elétrico é mais intenso nas pontas, facilitando as descargas elétricas, beleza? Então você usa um material que é condutor para que ele se eletrize com facilidade, para que ele extraia cargas do nosso planeta, que normalmente é negativa, né, pelo bombardeamento de partículas cósmicas que acontece a todo momento. Então essas partículas bombardeiam constantemente o nosso planeta e ali depositam cargas elétricas em excesso da ordem mais ou menos de 600 mil coulombs. Aí a ideia mais ou menos estatística é por aí, negativa. Parte dessa carga negativa, como as três pontas do para-raio estão ligadas ao solo, né, então parte dessa carga flui
para essas pontas, se concentra ali, ioniza o ar e as descargas elétricas acontecem, protegendo uma grande região do entorno, principalmente se esse para-raio estiver em cima de um prédio. Beleza, galera? Espero que vocês tenham tido uma ideia boa a respeito da grandeza chamada campo elétrico. Num próximo momento, numa próxima aula, a gente vai falar de outra grandeza, agora escalar, vocês vão gostar. Muito importante, que é a grandeza chamada potencial elétrico. Por que ela é importante? Porque lá na frente a gente vai precisar da diferença de potencial para mover as cargas e gerar o conceito de corrente elétrica. Beleza, galera? Então fiquem com Deus, um beijo no coração, aproveitem o Dia das Mães, deem muitos beijos nela e agradeçam pela sua existência, tá bom? Porque elas são maravilhosas, mesmo com seus defeitos, porém elas têm infinitas qualidades. Beijão, galera. Fui!